Tem uma diferença enorme entre saber coisas sobre Deus e conhecer a Deus pessoalmente. Muitos cristãos passam a vida toda dentro da igreja, conhecem muitos versículos, ouvem as mesmas pregações semana após semana, aprende várias coisas ou não aprende várias coisas, canta as músicas ou não canta as músicas, fica em pé ou fica sentado. E os anos se passam e essa pessoa realmente nunca conhece a Deus. E eu quero falar nesse vídeo a respeito de como você pode ter mais intimidade com Deus, se é que você já tem, e como você pode começar a ter se você ainda não tem. Olá, eu sou Eduardo Viegas, seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse canal eu viso buscar mais experiências com Deus, que você tenha profundidade com o Espírito Santo, seja despertado para o sobrenatural e viver uma vida de intimidade e sobrenatural com o Senhor. Se você gosta de conteúdos assim, se inscreve aqui nesse canal, vai me ajudar muito. E eu vou começar listando aqui essas formas de como a intimidade com Deus é poderosa, contando um pouco de como que eu comecei a jornada com Jesus. O Senhor Jesus, ele já havia tocado na minha família para que eles pudessem ir à igreja quando eu ainda não tinha vindo ao mundo. Então, quando eu nasci, eles já estavam já tinham essa frequência de ir à igreja. Mas quando eu nasci, cada um dos meus familiares, eles estavam buscando o seu caminho, iam à igreja, congregavam. Mas eu acho que me habituei bastante a Bíblia, as histórias, e eu guardei no meu coração, como muitas pessoas fazem. Mas aí cresci, cheguei na adolescência, e aí me afastei muito dos caminhos do Senhor. Me afastei totalmente de Jesus. E a verdade é que eu não conhecia realmente Jesus. Eu ouvia as histórias, eu conhecia os ensinamentos da minha mãe, os ensinamentos da minha família. E isso daí me dava um certo limite para mim não ir demais no pecado, nos erros. Mas ainda assim, isso não era o suficiente para que eu ficasse firme com Deus. Mas certo dia, eu estava muito aflito por conta de um término de um relacionamento. E aí eu comecei a pedir ajuda mesmo. Estava precisando de ajuda, de socorro. E quando esse dia chegou, o dia mal chegou, eu recebi uma notificação no meu celular. E na notificação uma pessoa me mandou uma mensagem e falou várias coisas do que eu estava passando. E eu não conversava com essa pessoa direito. Eu só tinha um contato que eu falei poucas vezes. Me disse especificamente, detalhadamente o que eu estava passando. E eu fiquei impressionado com isso. Muito impressionado. Então eu fui falar com essa pessoa sobre... Você estava escutando Deus? Como é que você escuta Deus falando com você? Aquela pessoa tinha intimidade com Deus. E naquele dia, algo realmente me marcou. Eu queria ser uma pessoa que conhecia a Deus, porque estar sofrendo ou você ir à igreja, essas coisas por si só, aprender coisas por si só, isso não é o suficiente para que você tenha um relacionamento íntimo com Deus. Você está sofrendo, você vai à igreja, você quer alguma ajuda ou você escuta as coisas, mas isso é muito superficial. Eu queria algo realmente... Deus, se o Senhor é real, eu quero senti-lo, eu quero ouvi-lo. Então, eu comecei a tomar uma decisão. Eu entraria no meu quarto e oraria pelo menos 1 hora por dia, todos os dias. E eu orei. E de repente uma pessoa me mandou mensagem mais uma vez. Disse que estava indo a um monte. E eu fui com ela ao monte orar. E ali uma pessoa orou por mim e disse que Deus iria me mudar de um lugar, me colocar em outro, para que Ele pudesse mudar a minha vida espiritual. E isso foi isso que aconteceu. Nesse lugar, eu comecei a ser ativado nos dons espirituais. Comecei a ter fome de Deus, ir para o quarto orar e passar horas no quarto orando, buscando a Deus. Eu comecei a escutar Jesus, a palavra começou a se tornar mais viva dentro de mim. Meu caráter começou a mudar. Eu era uma pessoa mais infiel, cheia de mentiras e vaidades. E Deus foi modificando isso e ainda modifica constantemente. E essa intimidade mudou a minha vida. Hoje eu sou casado, hoje eu tenho minha esposa, hoje eu tenho meu trabalho. E hoje eu abri esse canal, abri outros canais para divulgar essa mensagem. Tenho andado com Jesus, vai fazer 10 anos ano que vem. E Deus mudou a minha vida, porque eu decidi que eu iria querer ser íntimo dele. Mas não foi só a minha decisão. Foi o fato de que a Bíblia, ela é um livro de relacionamento. Não tem como me relacionar com Deus sendo superficial e querer viver o que a Bíblia diz para mim viver. A Bíblia, ela relatadamente sempre está falando a respeito de homens como Moisés, por exemplo. Moisés era um homem que se afastava de todo mundo, ia para a tenda e ali na tenda ele buscava a Deus e Deus falava com ele face a face. Ele tinha intimidade com Deus, ele separava tempo para conversar com Deus. Imagine um casamento, você vê um casal
que está ali, mora junto, faz tudo junto, resolve as coisas e tal, mas são emocionalmente afastados. Você já viu isso? Um casamento onde eles seguem as regras certinho para que as coisas funcionem bem, levar os filhos na escola, se tiver filhos, cada um dividir as tarefas certinho, mas eles não têm aquele aconchego, aquela alegria de estar com o outro, aquele amor, sabe? Isso vem de relacionamento. Então tem gente assim na igreja. Eu estive assim muitos anos na igreja. Isso não foi o suficiente para modificar o meu ser, minha essência. E quando você não tem intimidade com Deus, mas você gosta muito da Bíblia e gosta muito desses assuntos, você acaba caindo na religiosidade, né? Você quer acertar o relacionamento, mas cai nas regras. E as regras, elas são terríveis quando você não tem intimidade, porque a intimidade, ela faz você seguir as regras, mas seguir com amor, não com obrigação. Agora, quando você cai nas regras sem relacionamento, você transforma tudo em obsessão, em julgamento, em preconceito. Você transforma tudo em uma régua muito tênue. Você vira um juiz das coisas das pessoas e você vive pouca transformação e mais acusação. E todos nós estamos fadados a cair nisso se a gente não tiver intimidade com Deus. Eu gosto daquela revelação que diz que quando Deus ele foi fazer o homem do pó, é como se colocasse água ali na terra. Quando você coloca água na terra, a terra ela fica em formato de barro para que você possa modelar. Quando fica seco, sem água, fica duro para modelar. Então, nós ficamos endurecidos quando não temos a água do Espírito Santo, esse relacionamento com o Espírito. E quando a gente fica seco, a gente fica difícil de modelar. E Deus quer nos modelar para que tenhamos o coração dele, a semelhança dele, o amor dele, a compaixão, a alegria dele. Então, quando você está deformado, você está seco e a gente cai na religiosidade. Se a gente continua falando da Bíblia, falando das coisas, a gente fica religioso, o coração está endurecido, a gente não é transformado. Então, a grande verdade é que intimidade com Deus, ela não é uma conquista, ela é uma renúncia, uma entrega, você se entrega a Deus. Nem sempre a gente consegue andar no mesmo grau de intimidade, mas a intimidade, ela não é só separar um momento, mas é viver uma vida onde você conversa com Deus, sorri com Deus, conta as coisas com Deus, você se consagra a Deus, você se afasta de coisas e de pessoas para Deus, você começa a ouvir o que Ele quer que você faça e você obedece o que Ele está falando. Então o primeiro passo para ter intimidade com Deus e eu vou resumir em 3 passos aqui, finalizando esse vídeo. O primeiro passo é você ter orações constantes com Ele, consagrações a Deus, jejuns, orações, ler a Bíblia, mas ser sincero diante de Deus, sabe? Não basta falar coisas repetidas, rezas repetidas. Tem que ser algo sincero, algo justo, algo honesto, algo não é algo certo, mas é algo sincero do coração. Porque Deus, ele ouve a sinceridade com uma maior atenção do que ele escuta uma oração repetida. Não useis de vãs repetições quando orares, mas ele gosta dos sinceros, sabe? Deus nunca rejeita um coração contrito. E isso é o princípio aí da intimidade. E é a partir daí Deus começa a revelar os seus segredos para você, né? Os segredos do Senhor é para aqueles que o temem, disse o salmista. Porque quando você é contrito e quebrantado e busca a Deus de verdade, realmente querendo ouvi-lo, ele começa a contar os segredos dele. E aí ele começa a falar coisas para você. E aí quando você dá ouvidos a isso, então você começa a cada dia mais se aproximar de uma intimidade genuína. Você fala, ele ouve, ele te responde, e aí você ouve. Teve momentos de eu estar orando e Deus contar piadas, sabe? Sabe o que é isso? Sabe ele falar coisas engraçadas e você sorri. Deus também tem senso de humor. Não pense que apenas nós temos senso de humor. Quem nos criou, quem nos deu o senso de humor, isso pertence a Ele. Então, Ele é grandemente cheio de uma natureza recheada de características especiais. Que você observa em nós, os seres humanos, que tem de bom, Ele tem potencializado. Ele que deu essas coisas. Então, intimidade com Deus, ela pode modificar a sua vida. E eu acabei contando aqui várias experiências que eu espero que inspire você e te aponte para uma intimidade profunda com o Espírito Santo. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve aqui nesse canal, curte aqui, comenta, e que esse vídeo possa alcançar mais pessoas. Então, por isso que você tem que comentar e curtir aí, que mais gente vai assistindo. Combinado?